Olá pessoal, professor Thiago Turnes conversando com vocês novamente, dando sequência ao sistema neuromuscular, com o foco na aula de hoje sobre os tipos de ações musculares e os fatores de controle da produção de força. Tendo em vista que a gente, na última videoaula, abordou os tipos de fibras musculares, desta vez a gente vai ver como isso pode influenciar, junto com todo o sistema neuromuscular, o sistema nervoso e o sistema muscular, no controle da produção de força. Certo? Então, primeiramente, a gente vai utilizar o termo aqui, ações musculares, para descrever o processo de desenvolvimento de força. Um termo que também vocês vão encontrar aí na literatura ou em vídeos, utilizando o termo tipos de contração muscular. Porém, como pode ser confuso chamar, por exemplo, uma ação concêntrica ou um encurtamento muscular, ou uma ação excêntrica, ou o próprio alongamento muscular, tudo isso de contração, o termo ações musculares, acaba sendo mais adequado. E a gente vai tratar desta maneira, de uma maneira mais geral, certo? Então, as ações musculares podem ser divididas aí, ações isométricas ou ações concêntricas e excêntricas. Durante o exercício estático, então, acontecem aí ações musculares isométricas. O que é uma ação isométrica? É a geração de força sem que haja encurtamento muscular significativo, ou seja, sem que haja uma modificação lá nas linhas Z dos sarcômeros, ou seja, eles mantêm o mesmo tamanho, mesmo gerando força. A ação durante o exercício isotônico ou exercício dinâmico pode ser dividida em ação concêntrica ou ação excêntrica. O que é ação concêntrica? É o encurtamento do músculo com produção de força e movimento de uma parte do corpo. Então, como a gente pode ver neste exercício de rosca direta com o halter, este movimento em encurtamento do bíceps está realizando uma ação concêntrica. No movimento para o exercício do bíceps, a descida deste halter iria estabelecer uma ação excêntrica, que é o alongamento do músculo com produção de força e movimento de uma parte do corpo. Então, aí a gente separa o que é uma ação concêntrica e uma ação excêntrica. A gente tem nesta tabela, então, com mais a descrição, o que representa cada uma dessas. Então, a gente tem, por exemplo, que durante o exercício dinâmico, uma ação muscular concêntrica, o que ela faz com o comprimento do músculo? Ela diminui. Por isso que uma ação concêntrica pode ser chamada também do encurtamento muscular, O exercício, a ação concêntrica, o encurtamento, há uma diminuição no comprimento do músculo. Enquanto que ainda nesse exercício dinâmico, uma ação excêntrica aumenta o comprimento do músculo. Por isso que muitas vezes é chamada aí do alongamento essa ação excêntrica. Então, alonga o músculo produzindo uma força aí de ação excêntrica. Enquanto que durante o exercício estático, prevalece a ação muscular isométrica, em que o comprimento do músculo ele não muda, ou seja, a geração de força, mas o comprimento do músculo não muda. Durante o exercício dinâmico, na ação concêntrica, a geração de força, mas o movimento provoca uma diminuição no comprimento do músculo. Enquanto que na ação muscular excêntrica, há uma produção de força, porém o comprimento do músculo ele aumenta, como a gente pode ver nestas imagens aqui. Então, o exercício concêntrico irá fazer o que com o bíceps? Irá fazer uma diminuição no comprimento do músculo. Então, o bíceps diminui durante a ativação. Nesta ação isométrica, há produção de força, mas o comprimento do bíceps permanece constante durante a sua ativação. Vamos pensar que, por exemplo, a pessoa está com o braço flexionado, e a gente coloca ali, ele segura, nesse caso, uma bombona de água de 5 litros, por exemplo. Ele produz, ele exerce essa força, mas o braço não muda de lugar. E na ação excêntrica, então a gente percebe que o bíceps ele alonga durante a ativação, ou seja, a força indo para baixo e realmente exercendo força. Então, aqui a gente percebe na ação isométrica o músculo com o mesmo comprimento em relação à situação de repouso. Na ação concêntrica, o músculo produz força, porém o movimento,
ação concêntrica diminui o comprimento do músculo em relação ao repouso, enquanto na ação excêntrica há também produção de força, porém o comprimento do músculo ele aumenta, ele alonga. Vale lembrar, né, o que a gente já viu lá no início da unidade, de alguns princípios aí que regem o padrão de recrutamento muscular. Lembremos aqui da unidade motora, que compreende, né, um neurônio motor, ou seja, um neurônio que sai lá da medula espinal, onde está o seu corpo celular, e o seu axônio se desmembra e se ramifica até a fibra muscular. Então, esse é o chamado neurônio motor, ou também chamado motoneurônio. Então, não confunda aí o motoneurônio com o neurônio que anda de moto, né? Então, o neurônio motor ou motoneurônio é aquele que inerva o músculo. E aqui a gente pode lembrar que ele inerva, por exemplo, diferentes fibras musculares, né? Mesmo motoneurônio em diferentes fibras musculares. E o que acontece? O que significa o princípio do tudo ou nada? Significa que se este motoneurônio for estimulado, ele vai contrair todas as suas fibras inervadas. Então, o princípio do tudo ou nada representa que o estímulo de um motoneurônio irá ativar todas as suas fibras. E lá anteriormente, né, eu comentei que existe outro princípio, que é o princípio do tamanho, que quanto maior o calibre, né, deste motoneurônio, maior o seu limiar para a ativação. Lembram na aula das fibras musculares que eu falei sobre o calibre, né, do nervo motor das fibras rápidas, fibras intermediárias e fibras lentas? Lembram qual tinha o menor calibre? A que tinha o menor calibre é a fibra de contração lenta. Então, se quanto maior o calibre do neurônio, maior o seu limiar para ativação, significa que as fibras de contração lenta possuem o quê? Um menor limiar para a sua ativação. E o princípio do tamanho vai reger isso. Se as fibras de contração lenta têm um menor calibre, as fibras intermediárias têm um calibre maior do que as fibras do tipo 1, né, as fibras lentas, e as fibras glicolíticas, as fibras rápidas, tipo 2X, têm um calibre maior ainda, ou seja, tem um maior limiar de ativação, significa que a gente vai seguir uma ordem de recrutamento pelo seu tamanho, ou seja, primeiro fibra de contração lenta, depois fibras intermediárias, para depois fibras de contração rápida. Então, os neurônios menos calibrosos, segundo o princípio do tamanho, são recrutados primeiros, enquanto que neurônios mais calibrosos requerem um estímulo maior para o seu recrutamento. Lembram lá do potencial de estimulação, né, para a modificação e da despolarização da membrana. Então, aqui a gente tem o princípio do tamanho, indicando que unidades motoras menos calibrosas são recrutadas primeiros, pois possuem baixo limiar de ativação. Então, aqui a gente tem o nosso amigo realizando força, uma força muito alta, né? Olha só o tamanho desse halter aqui. Significa que ele está exercendo praticamente a sua força máxima. E aqui ele estava lá só pegando um pezinho para na academia ajudar alguém que não estava conseguindo levantar. Então, esse indivíduo, a gente pode perceber nesta imagem, né, que nós temos aqui o limiar de ativação baixo, moderado e alto, e as unidades motoras das fibras do tipo 1 e tipo 2, as do tipo 1 representadas em vermelho e as do tipo 2 representadas em azul. O que significa? Por exemplo, o limiar de ativação da fibra do tipo 1 é baixo, né? Significa que quando ele está pegando o pezinho lá, ele vai recrutar basicamente unidades motoras de fibras do tipo 1. Ele vai aumentando um pouco aqui a carga, a intensidade do exercício, ele começa ainda a predominar as fibras do tipo 1, porém ele começa a também recrutar algumas unidades motoras um pouco mais calibrosas. Então começam a participar aqui algumas fibras do tipo 2, principalmente nesse momento, né, aquelas intermediárias, com, por exemplo, 20 repetições máximas, ou seja, uma intensidade em que ele consegue realizar 20 repetições. Quando vai aumentando essa intensidade, ele vai ativando lá também as fibras de limiar de ativação moderado, e quando ele aumenta mais ainda, como por exemplo 5RM, 1RM, ele vai ativar aquelas de alto limiar. Percebam aqui nesta imagem, né? Então, lá na intensidade em que ele consegue realizar, por exemplo, uma única repetição, ele vai predominantemente ter a necessidade da ativação daquelas fibras de maior limiar de ativação, que são as fibras do tipo 2X, as fibras rápidas, as fibras glicolíticas.
Em que forma que isso pode ter uma aplicação prática? Por exemplo, se a gente for pensar que as fibras do tipo 2 elas são mais adaptáveis à hipertrofia, por exemplo, significa que a gente precisa recrutá-las durante um exercício resistido, por exemplo, para provocar o estímulo da hipertrofia. Então, tendo isso de conhecimento, sabe-se que intensidades mais altas vão provocar aí um recrutamento preferencial das fibras do tipo 2. Né? Porém, de acordo com o objetivo do treino, né, a gente consegue ter uma noção maior de provocar esses estímulos, de recrutar unidades motoras de acordo com o seu limiar de ativação, de acordo com a carga daquele indivíduo. Então, isso pode ajudar na prescrição do treinamento. Então, aqui é uma outra representação de outra maneira. Então, percebam que o 100% aqui, nosso amigo Arnold, está fazendo 100% da sua força, né, enquanto que aqui ele está só levantando um saco que ele comprou no supermercado. Então, ou seja, aqui, né, em percentuais 30%, 40% da sua força máxima, ele vai recrutar principalmente as fibras lentas, né, que vão continuar sendo recrutadas até o final do exercício. Né? É óbvio que tem aí uma alteração, uma alternação, né, para que haja contração e relaxamento dessas musculaturas, mas com o aumento da intensidade para 50% da força máxima, por exemplo, 45 aqui, ele começa a ter um recrutamento também das fibras do tipo 2, certo? As fibras rápidas, principalmente aqui entre até cerca de 70% da força máxima das do tipo 2A e acima ainda mais, principalmente 80% da força máxima, recruta as fibras do tipo 2X, ou seja, com o aumento da intensidade, uma maior requisição das fibras do tipo 2. E aqui, por exemplo, a gente pode lembrar lá da unidade 1 de um teste progressivo, numa intensidade de exercício constante, por exemplo, exercício incremental, por exemplo, um teste de velocidade incremental. Certo? Então, uma velocidade leve, né? Vamos pensar aqui no 12, no 13, no 14, em que ele ainda está abaixo do limiar do lactato 1, recrutando principalmente fibras lentas. Com o aumento da intensidade, vamos pensar aqui mais numa intensidade pesada, ele vai ter um maior recrutamento a partir de então também das fibras rápidas. Lá no máximo, ele vai recrutar ao máximo as suas unidades motoras para a sustentação da velocidade. Então, tanto as fibras do tipo 2A, mas também as do tipo 2X. Então, contribuindo, por exemplo, vamos perceber aqui, uma intensidade máxima, o percentual das fibras utilizadas maior das fibras tipo 2. Isso ajuda a justificar também, né, várias questões que a gente viu nas outras unidades. Por exemplo, né, com o aumento da intensidade do exercício, há uma maior concentração de lactato sanguíneo, então maior utilização de fibras do tipo 2, as fibras rápidas, tem como consequência a maior produção de lactato. A gente já viu os mecanismos que estão envolvidos nisso, né? Tem uma preferência aí pela produção do lactato. Outro aspecto também, né, se tem uma maior produção de lactato, né, vai diminuindo com isso que a utilização de gorduras e preferencialmente utilizando aí carboidratos como substratos energéticos, certo? Então, isso também pode alterar de acordo com o músculo em exercício. Então, a gente pode perceber que o número de unidades motoras recrutadas, por exemplo, num músculo pequeno da mão, né, quando intensidades menores da sua força de contração máxima, nesse caso aí uma contração voluntária máxima, num músculo pequeno, a cerca de 50% da sua força máxima, ele já estava recrutando a sua totalidade de unidades motoras, enquanto que num músculo maior, né, a 50% ele ainda não tinha recrutado 100% das suas unidades motoras, ou seja, esse padrão de recrutamento, esse percentual da força máxima, ele pode diferir entre músculos do nosso corpo, né? Então, músculos pequenos e músculos grandes podem ter aí uma diferença. Se a gente for pensar lá na questão do percentual de fibras do tipo 1 e tipo 2 de cada músculo, isso vai interferir também. Então, quem lembrou da última aula, dá uma olhadinha lá para ver como que muda também de um músculo para o outro. E agora a gente entra nos fatores que regulam a quantidade de força muscular exercida, né? Dito esses elementos aí musculares, os elementos neuromusculares que interferem, né? Junto, quais são os fatores que regulam a produção de força? São número e tipos de unidades motoras recrutadas, comprimento inicial do músculo e a natureza da estimulação nervosa das unidades motoras.
Primeiramente, o número e tipo de unidades motoras recrutadas. Significa que a força é pequena quando pequenas unidades motoras são recrutadas. E fibras rápidas produzem mais força. Então, o tipo de fibras recrutadas influencia a produção de força para o músculo. Isso faz todo sentido quando a gente viu ali, né, o aumento da intensidade e o princípio do recrutamento. Então, tudo começa a fazer bastante sentido. Ou seja, né, aqui a gente tem uma intensidade crescente do estímulo, ou seja, a gente vai tendo a necessidade de produzir mais força e a força de contração acaba sendo crescente, né, com maior número de unidades motoras sendo recrutadas até atingir aqui o seu máximo, né? Então, quem contraindo lá principalmente na força máxima, todas as fibras musculares, essencialmente, principalmente fibras de contração rápida. Aqui a gente pode ver de acordo com a frequência de disparo, né? Então, em percentual da contração máxima. Então, numa intensidade leve, que abaixo de 40% da contração voluntária máxima, uma frequência de disparo pequena, cerca de 10, 15 disparos por segundo, né, em fibras do tipo 1. Com o aumento da intensidade, da força exercida, né, em percentual, vai havendo depois também uma maior frequência de disparo, requisitando também as fibras de contração intermediárias e ainda com intensidades maiores, uma maior frequência de disparo, recrutando também as fibras do tipo aqui 2x, né? Então as fibras glicolíticas. E a gente pode perceber que aumenta muito daí a taxa de disparo, né? Que começa lá numa intensidade menor, cerca de 20 disparos por segundo, e sobe lá para mais de 40 disparos por segundo numa contração máxima. Nesta outra imagem, a gente também percebe essa relação entre a força e a ativação por meio da eletromiografia. A eletromiografia é um método que analisa a atividade elétrica muscular. Então, como aqui a gente tem uma pequena atividade elétrica muscular, e aqui no final do estímulo, né, com o aumento da intensidade, uma maior atividade elétrica. Então, a gente tem esse aparelho lá no LAEF também, o próprio Biomec também utiliza muito a análise de eletromiografia. É um método bem utilizado para ver, por exemplo, quais músculos estão sendo recrutados em um ou outro exercício. Então, a literatura científica acaba utilizando muito a eletromiografia. Mas, voltando aqui para o nosso gráfico, a gente percebe que no músculo bíceps braquial, por exemplo, com o aumento do estímulo, né, vai se requisitando, né, utilizando um maior número de unidades motoras, como a gente pode perceber pela própria ativação, aumentando a força. Então, vai aumentando a ativação, vai aumentando o número de unidades motoras recrutadas e aumentando a produção de força. Então, maior número de unidades motoras, lembrem lá, né, do processo de contração muscular, exercendo assim maior força. Outro fator determinante no controle da força muscular é o comprimento inicial do músculo. Isso dá para fazer um teste em casa fácil, né? Então, existe um comprimento ideal da fibra muscular, devido à sobreposição entre actina e miosina. Um músculo inicialmente alongado demais, ele não há sobreposição entre actina e miosina e as pontes cruzadas não são formadas. Quando há um encurtamento excessivo dos sarcômeros, né, quando as linhas Z são excessivamente recrutadas, ficam muito próximas uma das outras, isso diminui as interações actinas e miosinas, então somente um encurtamento adicional limitado pode ocorrer. Então, esse estudioso, né, o professor Huxley, lá na década de 50, realizou um experimento em laboratório em que ele fez o quê? Ele alongou a sua fibra muscular, né, os seus sarcômeros, em diferentes comprimentos musculares. Um bem alongado, como a gente pode ver aqui, e um bem encurtado, como a gente pode ver aqui no número 6. Né? Então, aqui tem um bem alongado e um bem encurtado. Aqui seria o bem alongado e aqui o bem encurtado, né? O tamanho aí deste sarcômero. Se a gente for voltar lá no nosso sarcômero, a gente vai lembrar que nós temos as linhas Z determinando sarcômeros, né? E nós temos lá os filamentos de actina e miosina sobrepostos, certo? Então, o que ele observou? Que existe aqui, nesta região, um comprimento ideal onde se exerce maior tensão, onde se produz maior força. Então, em comprimentos em que há um bom número sobreposto de filamentos de actina e miosina para fazer o processo aí das pontes cruzadas, possibilita uma produção ótima de força, enquanto que muito alongado
muito encurtado, percebam como diminui aqui a produção de tensão. Então, nesta imagem, né, um pouco mais didática, a gente pode perceber que existe um comprimento ideal para a produção de força, né, em percentual do comprimento do músculo em repouso, que vai provocar a maior produção de força, ou seja, a interação de pontes cruzadas entre actina e miosina ela é máxima, permitindo um desenvolvimento máximo de tensão. Quando a gente alonga demais, né, esse comprimento ele é maior do que esse comprimento ideal e não há interações de pontes cruzadas substanciais, ou seja, não há desenvolvimento de tensão. A gente pode ver aqui, né, a miosina quase não encosta na actina, ou seja, não há interação de pontes cruzadas, não permitindo aí essa contração muscular, um desenvolvimento de força baixo. Por outro lado, né, este encurtamento excessivo, como a gente pode perceber aqui, é menor que o comprimento ideal, ou seja, há menos interações de pontes cruzadas, resultando num desenvolvimento de força reduzido, ou seja, há menor interação entre pontes cruzadas. O que isso nos deixa claro também? Que uma maior interação de pontes cruzadas actina e miosina contribui para uma maior produção de força. Então, o comprimento muscular influencia a tensão desenvolvida porque o alongamento excessivo e comprimento inadequado diminui a interação da actina com a miosina. Então, a gente tem aqui um comportamento, né, de um alongamento excessivo, que resulta aqui na diminuição da produção de força. Temos um comprimento ótimo, em que tem as maiores taxas de produção de tensão, e um comportamento de um sarcômero encurtado, em que a força chega a cair a mais de... cai muito em relação à produção ótima de força, certo? Então, existe um comprimento ótimo para a produção de força. E a gente vai pensar aqui, olhando essas duas imagens, dá para entender, por exemplo, em relação ao músculo quadríceps, uma situação de um comprimento ideal em que ele vai favorecer a produção da maior força, enquanto que aqui neste exemplo, né, a gente percebe a angulação inicial, o quadríceps está muito alongado. Se ele está muito alongado, dificulta a sobreposição de actina e miosina e há uma menor produção de força em relação a esta posição. Fazemos a ressalva aqui que este é um movimento complexo de competição de levantamento de peso. Então, aqui tem todo um gestual técnico envolvido para ele poder levantar esse peso aqui que a gente não está considerando. Mas vocês podem fazer em casa, por exemplo, um teste de levantar um peso numa posição inicial nesta posição e nesta posição, para ver como isso realmente faz sentido no processo de produção de força, maior ou menor com um comprimento ideal. Uma rosca direta no bíceps é uma situação semelhante. A gente tem uma posição de flexão em que há uma maior produção de força devido à posição ideal, né, do bíceps, de encurtamento, né, ideal, enquanto que um músculo muito contraído ou muito alongado vai causar uma redução na produção de força, ou seja, eu consigo exercer maior força nesta posição em relação a estas duas aqui mencionadas. O terceiro aspecto é a natureza da estimulação nervosa das unidades motoras. Então, a gente pode perceber nesta imagem, né, cada pontinho desse representa um estímulo. Então, lá no início a gente tem uma contração, né, um estímulo, e essas primeiras contrações iniciais elas são representadas por contrações simples, ou seja, há uma contração e um relaxamento. Há um novo estímulo, há uma contração e um relaxamento. Com o aumento da frequência de estímulos, ou seja, esses pontinhos vão ficar menos espaçados, né, o músculo ele não tem tempo para relaxar e a força se soma, ela começa a ser aditiva, ou seja, ela está começando a relaxar, vem um outro estímulo. Está começando a relaxar, vem um outro estímulo. Então, com o aumento da frequência destes estímulos, o músculo não tem tempo para relaxar e a força ela é aditiva uma a outra, o que causa o fenômeno da soma. Caso aumente ainda mais, essas contrações individuais se fundem numa única, determinando aí um fenômeno chamado de tetania. Então, a contração tetânica irá continuar até a retirada do estímulo ou a fadiga muscular. Então, aqui é a retirada do estímulo, a diminuição de força. Então, a tetania significa aí, um aumento exacerbado na frequência de estímulos, né, até se fundirem numa única
contração, né, num único estímulo, ou seja, diminuindo, não permitindo relaxamento muscular, como acontecia aqui na contração simples, resultando nessa tetania, nessa única contração. Então, as contrações musculares que ocorrem durante os movimentos corporais ditos normais, elas são contrações tetânicas. O impulso nervoso para as várias unidades motoras, elas não chegam ao mesmo tempo como na contração tetânica, né? Numa situação, por exemplo, em laboratório. E várias unidades motoras são estimuladas a se contraírem em momentos diferentes. Isso permite, por exemplo, que numa mesma musculatura, né, algumas unidades motoras estão em contração e outras estão em relaxamento, né? Então, isso acaba acontecendo em condições normais aí de movimentos corporais. Outro aspecto que deve ser mencionado é a relação que existe entre força e velocidade, né? Então, o que é de início eu vou falar aqui? Que com o aumento da velocidade de movimento, como a gente pode perceber neste gráfico, vai havendo uma redução na produção de força, independente se a fibra é lenta ou se a fibra é rápida, certo? Por que há essa menor produção de força com o aumento da velocidade do movimento? Porque a velocidade do movimento ela é tão alta que vai diminuindo o número de interações entre actina e miosina. Se tem menos actina e miosina interagindo para fazer um movimento muito rápido, o que acontece? Há uma menor produção de força. Porém, devido a características bioquímicas, né, como a gente já comentou, principalmente uma maior atividade da enzima miosina TPase e mais rápida liberação de cálcio nas fibras rápidas, a redução na força máxima é menor nas fibras rápidas, em velocidades altas, do que nas fibras lentas. Ou seja, com o aumento da velocidade de movimento, há uma perda de força máxima, desenvolve menos força do que em velocidades menores. Porém, nas fibras rápidas, essa perda ela é menor em relação às fibras lentas. Aqui a gente pode ver também, né, produção de potência segue um comportamento parecido. Há um aumento na velocidade do movimento. As fibras rápidas, né, têm uma velocidade ótima para exercer potência, né, a gente vai falar com isso mais para frente, devido à relação força-velocidade. Nas fibras lentas também, mas quando aumenta demais, há uma redução na produção de potência relacionada a isso que a gente viu sobre a interação actina e miosina. Então, grupos musculares, em conclusão, com um alto percentual de fibras rápidas, exercem mais força do que aqueles que contêm principalmente fibras lentas, devido à maior atividade da miosina TPase e à liberação mais rápida de cálcio nas fibras rápidas em relação às fibras lentas. Então, aqui, a gente pode perceber, né, o que vocês conseguem exercer com mais velocidade. Jogar uma buchinha de papel ou, de repente, jogar uma bombona de 20 litros, arremessar. Qual que vocês vão conseguir exercer uma velocidade mais rápida? Isso tem relação com a força e a velocidade. Então, quando a gente pensa num percentual de velocidade máximo aqui, ou seja, vai fazendo a velocidade mais rápida que ele consegue, é o momento em que ele exerce menor força. Quando ele faz numa velocidade mais lenta, é o momento em que ele exerce maior força. Então, o desenvolvimento da tensão varia com a velocidade de encurtamento. Quando a velocidade de contração aumenta, o pico de tensão diminui. A força desenvolvida durante uma contração isométrica máxima é chamada de contração voluntária máxima. Certo? Então, o que é importante entender? Que o aumento da velocidade diminui a produção de tensão, né? Justamente por esses fatores que eu mencionei agora há pouco. Então, o tempo para o acoplamento da ponte cruzada com o sítio ativo do filamento de actina, determinando este comportamento gráfico ali observado. Então, quanto mais lento o movimento, mais formação de pontes cruzadas, né? Menor velocidade, maior produção de força. Quanto mais veloz, menos formação de pontes cruzadas. Ou seja, mais rápido o movimento, menos força. Então, a gente pode perceber que os objetos, uma bolinha de beisebol muito mais leve do que uma bola aqui desse Strongest Man. Neste exemplo do Strongest Man, ainda não é o mais ideal, por quê? Porque ele ainda vai ter, para a gente perceber, né, a complexidade desse esporte, os alongamentos iniciais do músculo, né, não favorecem esses movimentos, mas mesmo assim a gente percebe a força desses indivíduos, né, é de se louvar a força desses indivíduos. Mas, quanto mais lento, mais formação de pontes cruzadas, menor velocidade, né? Mais pontes cruzadas. Quanto mais veloz, menos formação de pontes cruzadas, menos força. Isso reduz ou se traduz numa diferença de potência muscular exercida.
né? Então aqui a gente tem esse mesmo comportamento que eu apresentei anteriormente, né? Maior velocidade, menor força, menor velocidade, certo? O que isso quer dizer? Que a produção de potência vai ter uma zona ideal para a produção de potência. O que é potência? A potência é força multiplicada pela velocidade. Então, é o produto entre força e velocidade. Então, a sobrecarga que gera a produção máxima de potência acaba sendo, normalmente, num músculo isolado, né, cerca de 30% da sua força máxima. Se a gente for pensar num salto, um salto com 0% de um RM, ou seja, 0% de uma repetição máxima. Se a gente for pensar no supino, em que ele exerceria uma maior potência, seria cerca de 30% a 40% de um RM. E aqui também é importante mostrar nesse gráfico que essa relação entre força e velocidade ela difere nos tipos de contração, né, nas ações de contração. Então a gente pode perceber neste gráfico, né, aqui, por exemplo, a força máxima isométrica, né, não tem velocidade, aqui ele acaba exercendo aí a força máxima isométrica. Com o aumento da velocidade de movimento, aqui a gente tem o encurtamento, shortening, exercício, uma ação concêntrica. Então aqui vai aumentando a velocidade, certo? O que vai acontecendo? Aumentando a velocidade, vai diminuindo a produção de força. Aqui está força neste eixo, certo? Aumenta a velocidade, diminui a produção de força. Por quê? Alguém sabe? Dá um pause aí e pensa, eu acabei de explicar. Pelo fator da tempo para acoplamento da ponte cruzada com o sítio ativo do filamento de actina. Então, esse é o fator principal. Né? Então, eu preciso de um exercício tão rápido que este movimento ele tem que ser mais rápido do que todos conseguirem se unir. O importante é fazer o movimento rápido e isso diminui a produção de força. Durante o exercício excêntrico, isto acaba diferindo da ação concêntrica. Com o aumento da velocidade, né, a escala aqui está invertida, no exercício excêntrico, né, vai alongando o músculo durante a ação excêntrica, a produção de força ela é maior. Então, eu consigo exercer mais força na ação excêntrica em relação à mudança de velocidade do que na ação concêntrica. Um exemplo clássico, né? Alguém já fez exercício de supino, né, na academia, a gente pode botar muita carga no supino e conseguir elevar essa carga, fazer essa ação concêntrica, né? Porém, após várias repetições, é possível que a gente não consiga mais levantar esse peso, fazer essa ação excêntrica, mas a gente consegue controlar a descida para guardar a barra. Ou seja, eu consigo fazer mais força em diferentes velocidades na ação excêntrica do que concêntrica. Por quê? O que explicaria isso? Principalmente a ação, né, essa dissipação da força nos tecidos passivos. Então, o que aconteceria? Né? Outros tecidos passivos, tecidos conjuntivos, principalmente, até mesmo gordura, outros tecidos que não os musculares, contribuem nessa dissipação de força, permitindo exercer maior força no exercício excêntrico do que concêntrico. Isso acaba contribuindo também para quê? Para que o exercício excêntrico cause um maior dano muscular, né? Maior prejuízo aí nas proteínas estruturais dos sarcômeros, provocando muitas vezes mais dor muscular após o exercício do que o exercício concêntrico, mas isso é papo para outro dia. Então, nas forças excêntricas alcançam quase 1,1 a 1,2 vezes a força isométrica, né, na contração excêntrica. E aqui a gente pode perceber neste gráfico, novamente, devido à ação das pontes cruzadas também, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, maior ação de pontes cruzadas numa velocidade maior, né? Porém, com o encurtamento, né, e uma velocidade mais elevada, esse movimento ele tem que ser feito muito rápido, né? Diminuindo aí as interações, o acoplamento entre miosina e actina e diminuindo a produção de força, enquanto que lá na ação excêntrica, né, há um favorecimento a essas pontes cruzadas independente da velocidade, mas a atuação de tecidos passivos, aí, como tecido conjuntivo, acaba contribuindo para que essa força seja maior do que a força na ação concêntrica. Então, a força na ação excêntrica sendo maior do que na ação concêntrica. Tem relação, obviamente, também, né, com o comprimento dos sarcômeros. Então, volta nesta imagem aqui, só para refrescar a lembrança de vocês e este assunto fazer ainda mais sentido. Então, para finalizar, né,
Os fatores que regulam a quantidade de força muscular exercida são o número e tipo de unidades motoras recrutadas, o comprimento inicial do músculo e também a natureza da estimulação nervosa das unidades motoras. Ficam aí algumas perguntas como estudo dirigido, né? Para vocês direcionarem. Então, 4 perguntinhas iniciais aí para vocês estudarem. Então, essas perguntas aí ajudando vocês no assunto, né? Nos assuntos mais importantes aí, sendo que tudo praticamente nesta aula hoje não tem alguma coisa para se destacar com mais ou menos importância, né? São todos interligados. Mas, então, né? Vou finalizando esta aula por aqui. Agradeço a companhia de vocês. Bons estudos e qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu, pessoal!